Meu nome era Lúcia Fernandes e durante 51 anos vivi acreditando que aquilo que acontecia dentro da nossa casa era normal, era natural, era até mesmo o que Deus havia planejado para mim. Estou contando essa história agora, aos 78 anos, porque sei que meu tempo está acabando e alguém precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela fazenda perdida no interior de Minas Gerais, sobre como uma criança pode ser moldada, transformada, destruída e reconstruída segundo a vontade de um homem que conseguiu convencer até mesmo a própria vítima de que aquilo era amor, era proteção, era destino. Vocês que estão me ouvindo, vocês que escolheram dedicar alguns minutos de sua vida para escutar uma velha como eu, preparem-se, porque o que vou contar não é apenas a minha história. É a prova de como o ser humano pode criar seus próprios infernos particulares e fazer uma criança acreditar que aquilo é o paraíso. Eu tinha apenas 11 anos quando conheci Joaquim Santos, um homem de 42 anos que apareceu na minha vida como um salvador após a morte dos meus pais numa epidemia de tifo que devastou nossa região entre 1947 e 1948, e eu, órfão, sem família, sem dinheiro, sem ter para onde ir, acreditei quando ele disse que me daria casa, comida, proteção, educação, tudo o que uma criança desamparada poderia precisar. Lembro-me perfeitamente do dia em que pisei pela primeira vez naquela fazenda que se tornaria minha prisão por décadas. Era setembro de 1948, eu acabara de completar 11 anos. E a primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto que dominava tudo. Um silêncio que não era apenas a ausência de som, mas uma presença pesada, opressiva, que parecia anunciar que ali as regras do mundo exterior não se aplicavam. A casa era imponente demais para os padrões da região. 3 andares, 18 cômodos, paredes grossas de adobe que mantinham o interior fresco mesmo durante o calor escaldante do Cerrado Mineiro. Mas havia algo nas proporções daquela construção que me deixava inquieta mesmo sendo apenas uma criança. Algo na disposição dos cômodos, na localização das janelas, no comprimento dos corredores que parecia ter sido planejado para propósitos que eu não conseguia compreender, mas que me faziam sentir pequena, perdida, vulnerável. Joaquim me recebeu com aquela gentileza paternal que eu aprenderia a reconhecer como o primeiro sinal de que ele estava me estudando, me avaliando, planejando como me transformar na pessoa que ele queria que eu me tornasse. Suas mãos grandes e calejadas eram surpreendentemente suaves quando me tocavam. Seus olhos pequenos e penetrantes nunca revelavam completamente o que ele estava pensando, mas tinham a capacidade de fazer uma criança se sentir completamente exposta, completamente dependente de sua aprovação. Nos primeiros anos, Joaquim foi o pai que eu nunca havia tido. Me tratava como uma filha preciosa, me dava presentes bonitos, roupas feitas especialmente para mim, por uma costureira de Montes Claros, me preparava refeições elaboradas com ingredientes que eu nunca havia provado antes, me ensinava a ler e escrever com uma paciência infinita, me contava histórias sobre lugares distantes que ele havia visitado durante sua juventude, histórias que me faziam sonhar com um mundo muito maior e mais interessante do que qualquer coisa que eu havia conhecido até então. Ele sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir especial, única, amada de uma forma que eu nunca havia experimentado. E eu, sendo apenas uma criança que havia perdido tudo, acreditava em cada palavra, em cada promessa, em cada demonstração de carinho, que na verdade eram peças cuidadosamente posicionadas num jogo muito mais complexo e sinistro do que uma menina de 11 anos poderia imaginar. Durante aqueles primeiros anos, eu era genuinamente feliz. Acordava todas as manhãs ansiosa para ver Joaquim, para aprender coisas novas com ele, para receber aquela atenção completa e exclusiva que ele me dedicava. E eu interpretava o isolamento da fazenda como proteção, como se ele quisesse me manter segura num lugar especial criado especialmente para nós dois. A primeira vez que percebi que algo estava diferente foi quando completei 14 anos, em 1951. Joaquim começou a me olhar de uma forma nova. Seus olhos demoravam mais tempo no meu corpo, que estava começando a mudar.
Suas mãos tocavam meus ombros, meus braços, meu rosto com uma intensidade diferente, e ele começou a me explicar que eu estava me tornando uma jovem bonita, que meu corpo estava se preparando para cumprir propósitos sagrados que Deus havia planejado especificamente para mim. Ele me contava que existiam diferentes tipos de amor no mundo, que o amor entre pai e filha era apenas o começo de algo muito mais profundo e sagrado, que algumas pessoas eram escolhidas para vivenciar formas especiais de amor que a sociedade comum não conseguia compreender porque estava contaminada pela ignorância e pelos preconceitos. Joaquim tinha uma capacidade extraordinária para tornar suas palavras convincentes. Ele não apenas falava essas coisas, ele as sentia, demonstrava através de sua própria emoção que acreditava completamente naquilo que estava me ensinando, e essa sinceridade aparente tornava impossível para uma adolescente de 14 anos questionar a validade de seus ensinamentos. Gradualmente, ele começou a me preparar para o que ele chamava de nossa nova fase, explicando que quando uma jovem completava 15 anos, ela estava pronta para receber ensinamentos mais avançados sobre amor, sobre intimidade, sobre os segredos sagrados que apenas pessoas especiais como nós podiam compartilhar. Durante meses, ele me condicionou psicologicamente, me convencendo de que eu era diferente das outras meninas, que eu havia sido escolhida para algo extraordinário, que o amor que crescia entre nós era puro demais, sagrado demais para ser compreendido por pessoas comuns que viviam no mundo exterior contaminado pela maldade e pela inveja. Ele me contava histórias sobre civilizações antigas, onde relacionamentos como o nosso eram considerados sagrados, onde homens sábios ensinavam jovens escolhidas sobre os mistérios mais profundos da vida e do amor, onde a diferença de idade não importava, porque o que unia duas pessoas era a conexão espiritual, não convenções sociais criadas por mentes pequenas e invejosas. Quando completei 15 anos, em setembro de 1952, Joaquim organizou uma cerimônia especial que ele chamou de consagração, uma celebração íntima, onde ele me explicou que eu havia amadurecido o suficiente para me tornar sua companheira em todos os aspectos da vida, não apenas como filha adotiva, mas como a mulher que havia sido destinada a completá-lo, a servi-lo, a fazer parte de um plano divino que transcendia as limitações do mundo exterior. Naquela noite, pela primeira vez, Joaquim teve relações comigo e, durante todo o processo, ele sussurrava no meu ouvido que aquilo era sagrado, que eu estava sendo iniciada nos mistérios mais profundos do amor verdadeiro, que meu corpo havia sido criado especificamente para aquele momento, para aquele propósito, para servir aos desígnios de um homem que havia sido escolhido para me guiar, me proteger, me ensinar sobre a verdadeira natureza do amor entre duas almas destinadas a serem uma só. Eu tinha 15 anos, não entendia praticamente nada sobre a complexidade das relações humanas, sobre manipulação psicológica, sobre como uma pessoa pode usar amor e autoridade como ferramentas de controle, então interpretei aquela experiência como uma iniciação espiritual, como prova do quanto eu era especial aos olhos de Joaquim, como evidência de que eu realmente havia sido escolhida para algo extraordinário. Durante os meses seguintes, nossa relação se transformou completamente. Eu deixei de ser a menina que ele havia salvado e me tornei a mulher que existia exclusivamente para satisfazer suas necessidades físicas, emocionais e psicológicas, uma transformação que aconteceu de forma tão gradual e cuidadosa que eu não percebi que estava perdendo pedaços de mim mesma a cada dia que passava. Pergunto para vocês que estão me acompanhando. Conseguem imaginar como é crescer acreditando que aquilo que vocês vivem é amor, é proteção, é destino? Escrevam nos comentários de onde estão me ouvindo, porque quero saber até onde essa história está chegando. Quero saber quantas pessoas estão dispostas a ouvir verdades que a sociedade prefere manter enterradas no passado, para criar uma família especial, diferente de qualquer coisa que existia no mundo, uma família onde o amor seria puro, onde as crianças cresceriam protegidas da contaminação do mundo exterior, onde eu seria não apenas a esposa, mas também a mãe, a professora, a guia espiritual de pequenos seres que precisariam da nossa orientação para se tornarem pessoas verdadeiramente especiais.
Aos 17 anos, eu acreditava completamente nessa missão sagrada que Joaquim havia me confiado. Acreditava que tinha sido escolhida para algo extraordinário, que minha própria experiência de transformação havia me preparado para ajudar outras crianças a descobrirem seus verdadeiros propósitos na vida. Ele me ensinava que o mundo exterior estava cheio de crianças abandonadas, órfãs, esquecidas, que precisavam de pessoas como nós para salvá-las da miséria, da ignorância, da corrupção moral que dominava a sociedade comum. E eu sentia uma satisfação profunda quando pensava que poderia oferecer a outras crianças o mesmo amor, a mesma proteção, a mesma educação especial que eu havia recebido. Em março de 1954, Joaquim trouxe para nossa fazenda a primeira criança, um menino de 9 anos chamado Miguel, filho de uma mulher que havia morrido durante o parto do terceiro filho e cujo pai havia desaparecido logo depois, deixando 3 crianças completamente desamparadas numa cidade onde ninguém tinha condições de cuidar de mais bocas para alimentar. Miguel era uma criança bonita, cabelos claros, olhos azuis que refletiam uma inteligência vivaz, mas também um medo profundo que eu reconhecia perfeitamente, porque havia sido exatamente assim que eu me sentia quando cheguei à fazenda 6 anos antes. Joaquim me explicou que meu primeiro dever como mãe espiritual seria ajudar Miguel a se sentir em casa, a compreender que havia sido salvo, que agora fazia parte de uma família verdadeiramente amorosa, onde seria protegido, educado, preparado para se tornar um homem, especial como Joaquim. Durante as primeiras semanas, dediquei-me completamente a Miguel. Brincava com ele, contava histórias, preparava suas refeições favoritas, ensinava-lhe a ler e escrever com a mesma paciência infinita que Joaquim havia demonstrado comigo, e sentia uma alegria genuína quando via seus olhos perdendo gradualmente aquela expressão de medo e ganhando confiança, carinho, gratidão por ter encontrado pessoas que realmente se importavam com ele. Joaquim observava nossa interação com aquela satisfação silenciosa que eu havia aprendido a reconhecer como aprovação, como confirmação de que eu estava cumprindo corretamente meu papel na família especial que estávamos construindo. Ele me dizia que eu havia nascido para ser mãe, que meu instinto maternal era extraordinário, que eu conseguia conectar-me com crianças de uma forma que poucas mulheres conseguiam. E eu sentia um orgulho profundo quando recebia esses elogios, quando percebia que estava correspondendo às expectativas que ele havia depositado em mim. Durante aqueles primeiros meses com Miguel, eu era genuinamente feliz. Sentia que finalmente havia encontrado meu verdadeiro propósito na vida, que estava fazendo algo realmente importante, algo que fazia diferença na vida de uma criança que, sem nossa intervenção, teria crescido abandonada, provavelmente se tornando mais um adulto problemático numa sociedade já cheia de pessoas perdidas e amarguradas. Joaquim me explicava que nosso trabalho de salvamento de crianças era uma missão sagrada, que cada criança que trazíamos para nossa família representava uma vitória contra as forças do mal que dominavam o mundo exterior, uma alma pura que seria preservada da contaminação e moldada segundo os princípios do amor verdadeiro. E se essa história está tocando algo dentro do seu coração, se você consegue sentir a dor e a confusão que eu vivia naquela época, considere apoiar essa missão de contar verdades que precisam ser ouvidas clicando em "Valeu demais". Esse gesto me fortalece para continuar compartilhando memórias que são difíceis de reviver, mas que podem ajudar outras pessoas a reconhecerem situações perigosas antes que seja tarde demais. Gratidão imensa por estarem aqui comigo. Mas foi também durante esse período que comecei a perceber mudanças sutis no comportamento de Joaquim em relação a Miguel, mudanças que inicialmente interpretei como sinais de que ele estava desenvolvendo o mesmo amor paternal por Miguel que havia desenvolvido por mim anos antes. Joaquim começou a dedicar mais tempo à educação pessoal de Miguel. Levava-o para caminhadas pela fazenda, durante as quais conversavam sobre assuntos que ele não compartilhava comigo. Criava momentos de intimidade especial entre eles dois, que me faziam sentir simultaneamente orgulhosa da atenção que Miguel estava recebendo e ligeiramente excluída daqueles momentos de conexão masculina que eu não
Conseguia compreender completamente. Joaquim me explicava que existiam aspectos da educação de um menino que apenas homens podiam ensinar, que Miguel precisava aprender sobre responsabilidades masculinas, sobre força, sobre liderança, sobre secretos que são transmitidos de pai para filho através das gerações, e eu aceitava essas explicações porque confiava completamente no julgamento de Joaquim sobre assuntos educacionais. Durante o inverno de 1954, quando Miguel completou 10 anos, notei que ele começou a demonstrar alguns dos mesmos sintomas que eu havia desenvolvido durante minha própria educação especial com Joaquim. Períodos de silêncio pensativo, momentos de aparente tristeza que ele tentava esconder quando percebia que eu estava observando, uma maturidade prematura que parecia pesada demais para seus ombros pequenos, e ocasionalmente, muito ocasionalmente, um olhar distante que me lembrava da minha própria expressão quando me olhava no espelho durante os primeiros anos na fazenda. Quando perguntei a Joaquim sobre essas mudanças no comportamento de Miguel, ele me explicou que o menino estava passando por uma fase natural de crescimento, que todos os meninos desenvolvem complexidades emocionais quando começam a se tornar jovens adultos, que Miguel estava simplesmente amadurecendo mais rapidamente do que a maioria das crianças, porque recebia uma educação superior, mais rica, mais profunda do que qualquer coisa que o mundo exterior poderia oferecer. Em dezembro de 1954, Joaquim trouxe a segunda criança, uma menina de 8 anos chamada Rosa, filha de uma família que havia morrido inteira num incêndio que destruiu uma vila inteira durante uma seca particularmente severa, deixando apenas esta criança que havia conseguido escapar das chamas, mas que ficou completamente traumatizada, sem conseguir falar durante semanas após a tragédia. Rosa era uma criança pequena demais para sua idade, magra demais, com aquela fragilidade que vem de quem passou muito tempo com fome, muito medo, muito abandono, mas seus olhos guardavam uma inteligência surpreendente e uma capacidade de observação que me impressionava constantemente. Quando Joaquim a trouxe para nossa fazenda, ela passou os primeiros dias apenas observando, estudando cada um de nós, cada canto da casa, cada rotina da nossa família, como se estivesse tentando decifrar um código complicado, tentando entender em que tipo de lugar havia parado e que tipo de pessoas éramos realmente. Dediquei-me a Rosa com a mesma intensidade maternal que havia dedicado a Miguel, mas percebi que ela respondia de forma diferente aos meus cuidados. Era mais cautelosa, mais reservada, como se parte dela permanecesse sempre alerta, sempre pronta para fugir se fosse necessário. Durante os primeiros meses de 1955, nossa família cresceu para 5 pessoas, e eu sentia uma satisfação profunda quando observava as crianças brincando juntas, estudando, juntas, ajudando nas tarefas domésticas com a alegria natural de quem se sente verdadeiramente em casa. Miguel, agora com 10 anos, assumira naturalmente o papel de irmão mais velho, protegia Rosa, ensinava-lhe jogos, compartilhava com ela os conhecimentos que havia adquirido durante seu primeiro ano na fazenda. E eu via nessa dinâmica fraternal uma confirmação de que estávamos realmente criando algo especial, algo puro, algo que justificava completamente os sacrifícios que havíamos feito para construir essa família alternativa. Rosa, por sua vez, aos 8 anos, demonstrava uma capacidade surpreendente de adaptação. Aprendia rapidamente tudo o que eu tentava ensinar-lhe. Desenvolveu uma afeição genuína por Miguel e por mim, e gradualmente foi perdendo aquela cautela excessiva que havia caracterizado seus primeiros meses na fazenda, substituindo-a por uma confiança crescente de que havia finalmente encontrado um lugar seguro no mundo. Joaquim observava o desenvolvimento das nossas 2 crianças com aquela satisfação paternal que eu havia aprendido a valorizar como o maior elogio que poderia receber, e frequentemente me dizia que eu havia me tornado uma mãe extraordinária, que meu instinto para cuidar de crianças era um dom divino, que nossa família era a prova viva de que o amor verdadeiro podia superar qualquer adversidade, transformar qualquer tragédia em bênção, criar beleza e harmonia, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Durante aquele período,
Eu era mais feliz do que jamais havia sido em toda a minha vida. Sentia que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo, minha vocação verdadeira, meu propósito sagrado. E quando me deitava à noite ao lado de Joaquim, com Miguel e Rosa dormindo seguros em seus quartos, eu agradecia a Deus por ter me dado uma vida tão rica, tão plena, tão cheia de amor e significado. Inicialmente eu atribuía ao crescimento natural das nossas crianças, mas que gradualmente se revelou como o início de uma nova fase muito mais sombria da nossa vida familiar. Miguel, agora com 11 anos, começou a demonstrar comportamentos estranhos que me preocupavam profundamente. Acordava durante a madrugada gritando com pesadelos que ele se recusava a descrever. Desenvolveu um medo inexplicável de escuridão que o fazia implorar para dormir com todas as velas acesas, e começou a evitar ficar sozinho com Joaquim, sempre arranjando desculpas para se juntar a mim e Rosa quando percebia que Joaquim o chamava para conversas particulares. Eu tentava conversar com Miguel sobre essas mudanças no seu comportamento, mas ele apenas balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem, que era apenas um período difícil de crescimento, que logo passaria, mas seus olhos me contavam uma história completamente diferente. Uma história de medo, confusão, vergonha, sentimentos que eu reconhecia perfeitamente porque haviam sido exatamente os mesmos que eu experimentara durante minha própria educação especial com Joaquim anos antes. Rosa, por sua vez, aos 9 anos, desenvolveu uma capacidade perturbadora de perceber tensões e conflitos antes mesmo que eles se manifestassem abertamente, como se tivesse desenvolvido um instinto de sobrevivência que a mantinha constantemente alerta para qualquer mudança no humor dos adultos, qualquer alteração na dinâmica familiar que pudesse representar perigo para ela. Eu a observava estudando silenciosamente cada expressão facial de Joaquim, cada tom de voz que ele usava, cada gesto que ele fazia, como se estivesse decifrando um código complexo que determinaria sua segurança nas horas seguintes. Quando Joaquim se aproximava dela para conversar ou brincar, Rosa se enrijecia de uma forma quase imperceptível. Sorria com aquela educação forçada que crianças aprendem quando precisam agradar adultos que as assustam. Mas seus olhos nunca deixavam de procurar uma rota de fuga, uma forma de encerrar rapidamente qualquer interação que pudesse se transformar em algo mais íntimo ou prolongado. Durante o inverno de 1955, Joaquim começou a implementar o que ele chamava de educação avançada para nossas crianças, explicando-me que Miguel e Rosa haviam amadurecido o suficiente para receberem ensinamentos mais complexos sobre a natureza especial da nossa família, sobre os segredos sagrados que diferenciavam nossa estrutura doméstica das famílias comuns do mundo exterior. Ele me disse que era hora de nossas crianças compreenderem que o amor que compartilhávamos era mais puro, mais intenso, mais significativo do que qualquer coisa que elas poderiam encontrar fora da nossa fazenda, que elas precisavam ser preparadas para resistir às influências malignas que tentariam contaminar sua compreensão da verdadeira natureza do amor familiar quando crescessem e eventualmente tivessem contato com o mundo exterior. Joaquim me explicou que meu papel nessa nova fase educacional seria fundamental, que eu deveria ajudar as crianças a compreenderem que diferentes formas de amor eram naturais, sagradas, abençoadas por Deus quando praticadas por pessoas especiais como nós, que havíamos sido escolhidas para viver segundo regras superiores àquelas que governavam a sociedade comum. Foi durante uma dessas conversas sobre educação avançada que Joaquim me revelou algo que mudou completamente minha percepção sobre nossa família e sobre meu próprio papel dentro dessa estrutura que eu havia aceitado como normal durante tantos anos. Ele me contou que nossas crianças precisariam ser preparadas gradualmente para compreender que o amor físico era uma expressão natural do amor espiritual, que corpos jovens eram templos sagrados que deveriam ser honrados e adorados por pessoas capazes de apreciar sua pureza, sua beleza, sua conexão divina com forças superiores que a sociedade comum não conseguia compreender. Joaquim me explicou que, assim como eu havia sido iniciada nos mistérios do amor verdadeiro quando completei 15 anos,
Nossas crianças também precisariam passar por processos similares de iniciação quando alcançassem a maturidade espiritual necessária para receber esses ensinamentos sagrados. Ele me disse que minha experiência pessoal, minha compreensão profunda da natureza transformadora desse tipo de amor, me tornava a pessoa perfeita para preparar psicologicamente nossas crianças para receberem essa educação especial que as elevaria a um nível de consciência espiritual muito superior ao das crianças comuns. Naquele momento, aos 21 anos, eu ainda acreditava completamente na sabedoria de Joaquim. Ainda confiava em sua capacidade de discernir o certo do errado. Ainda interpretava suas explicações como revelações de verdades superiores que eu havia sido privilegiada em receber. Mas algo dentro de mim, uma voz muito pequena e quase silenciosa que eu havia aprendido a ignorar durante todos aqueles anos, começou a sussurrar questionamentos que me deixavam inquieta durante as noites, quando observava Miguel e Rosa brincando juntos, rindo com aquela alegria inocente que apenas crianças conseguem expressar. Quando via a confiança total que eles depositavam em mim, quando percebia como eles me viam genuinamente como sua mãe protetora, essa voz pequena me perguntava se realmente era certo submeter essas crianças aos mesmos ensinamentos que eu havia recebido, se realmente era justo transformar sua inocência natural em algo mais complexo, mais adulto, mais carregado de significados que talvez elas fossem pequenas demais para compreender completamente. E se essa mensagem está tocando algo profundo no seu coração, se você consegue sentir a confusão e o conflito interno que eu vivia naquela época, considere apoiar essa missão de contar verdades difíceis, mas necessárias, clicando em "Valeu demais". Esse gesto me dá força para continuar compartilhando memórias dolorosas que podem ajudar outras pessoas a reconhecerem situações perigosas em suas próprias vidas ou nas vidas de pessoas próximas a elas. Mas foi em dezembro de 1955 que aconteceu algo que mudou para sempre minha compreensão sobre a verdadeira natureza de Joaquim e sobre o tipo de família que estávamos realmente construindo naquela fazenda isolada. Durante uma noite particularmente fria, acordei no meio da madrugada porque ouvi sons estranhos vindos do quarto de Miguel. Sons que inicialmente pensei serem apenas os pesadelos que haviam se tornado frequentes nos últimos meses, mas que gradualmente se revelaram como algo muito mais perturbador. Levantei-me silenciosamente e caminhei até a porta do quarto de Miguel, onde descobri que os sons não eram de pesadelo, mas de uma conversa sussurrada entre Joaquim e Miguel, uma conversa que incluía palavras, frases, explicações que me fizeram compreender instantaneamente que meus piores receios sobre as intenções de Joaquim estavam se materializando de forma muito mais rápida e direta do que eu havia imaginado. Joaquim estava educando Miguel usando exatamente os mesmos métodos, as mesmas justificativas espirituais, as mesmas manipulações psicológicas que havia usado comigo anos antes, mas vendo aquela situação de fora, observando como um adulto de 46 anos convencia uma criança de 11 anos de que aquilo era normal, era sagrado, era destino. Eu finalmente consegui enxergar a monstruosidade do que estava acontecendo. Fiquei parada na porta daquele quarto durante o que pareceram horas, ouvindo Joaquim sussurrar para Miguel que ele havia sido escolhido para algo especial, que seu corpo jovem era um templo sagrado que merecia ser adorado, que o amor que Joaquim sentia por ele era puro demais para ser compreendido por pessoas comuns, que aquele era um segredo sagrado que deveria ser guardado como prova da confiança especial que existia entre eles. Ouvi Miguel fazendo as mesmas perguntas que eu havia feito anos antes, expressando as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas confusões, e ouvi Joaquim dando as mesmas respostas convincentes, as mesmas explicações espirituais, as mesmas promessas de proteção e amor incondicional que haviam funcionado tão perfeitamente comigo quando eu tinha a mesma idade vulnerável de Miguel. Mas agora, ouvindo aquelas palavras sendo direcionadas a uma criança que eu amava como filho, uma criança que confiava em mim para protegê-la, eu finalmente consegui perceber que não se tratava de educação espiritual, não se tratava de amor sagrado,
Não se tratava de iniciação em mistérios superiores, mas sim de manipulação calculada, de abuso sistemático, de destruição deliberada da inocência infantil para satisfazer necessidades doentias que Joaquim havia disfarçado habilmente como propósitos divinos. Naquela madrugada, pela primeira vez em mais de 8 anos, eu questionei seriamente a natureza da minha própria experiência com Joaquim, reavaliando cada momento da minha educação especial, cada justificativa espiritual que ele havia me oferecido, cada promessa de amor eterno que havia selado minha lealdade absoluta a ele e aos métodos da nossa família alternativa. Percebi que eu não havia sido uma esposa escolhida, uma companheira espiritual, uma mulher abençoada com um amor superior, mas sim uma vítima, uma criança que havia sido sistematicamente manipulada, isolada, condicionada a aceitar como normal e sagrado aquilo que era, na verdade, uma violação profunda da minha infância, da minha inocência, da minha capacidade de escolher livremente o rumo da minha própria vida. Que isso significasse desafiar tudo o que havia acreditado ser verdade durante 8 anos. Voltei para meu quarto em silêncio, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que Joaquim poderia ouvi-lo. E passei o resto da noite planejando como poderia salvar Miguel e Rosa daquela situação sem colocar nossas vidas em perigo maior ainda. Joaquim era um homem inteligente, calculista, que havia passado décadas aperfeiçoando seus métodos de controle e manipulação, e eu sabia que qualquer tentativa mal planejada de confrontá-lo ou de fugir com as crianças poderia resultar em consequências terríveis para todos nós. Durante as semanas seguintes, comecei a observar mais atentamente os padrões de comportamento de Joaquim, seus horários, suas rotinas, seus pontos fracos, tentando encontrar uma oportunidade segura para executar um plano de fuga que pudesse nos levar para longe daquela fazenda maldita. A primeira coisa que percebi foi que Joaquim havia se tornado complacente depois de tantos anos de controle absoluto sobre nossa família. Ele não esperava resistência da minha parte, porque havia me condicionado tão completamente que considerava minha lealdade como algo garantido para sempre. Ele continuava me tratando como sua companheira especial, compartilhando comigo seus planos para a educação avançada das crianças, explicando-me detalhadamente como pretendia iniciar Miguel e Rosa nos mistérios sagrados do amor físico, sempre assumindo que eu apoiaria completamente essas decisões porque havia sido educada da mesma forma e havia me tornado uma mulher esclarecida sobre a verdadeira natureza das relações familiares especiais. Essa confiança excessiva de Joaquim na minha submissão se tornaria a chave para nossa libertação, porque me permitiu continuar fingindo lealdade, enquanto secretamente planejava nossa fuga. Durante janeiro e fevereiro de 1956, dediquei-me a ganhar a confiança total das crianças, explicando-lhes, cuidadosamente, sem assustar, que existiam situações na vida em que adultos faziam coisas erradas com crianças, coisas que pareciam normais, mas que na verdade eram prejudiciais, e que se algum dia algo assim acontecesse com eles, deveriam me contar imediatamente, porque eu sempre estaria do lado deles, sempre os protegeria, sempre faria tudo o que fosse necessário para mantê-los seguros. Miguel, que já estava vivenciando os primeiros estágios da educação de Joaquim, compreendeu imediatamente do que eu estava falando, e o alívio em seus olhos, quando percebeu que eu não apoiaria aquilo que estava acontecendo com ele, foi tão intenso que quase me fez chorar ali mesmo. Rosa, mais nova e ainda protegida desse tipo de abuso, não compreendeu completamente minhas palavras, mas entendeu que eu estava oferecendo proteção contra algum perigo, e sua confiança em mim se fortaleceu ainda mais quando percebeu que eu estava sendo honesta sobre a existência de ameaças que ela deveria conhecer para poder se defender. E se você está sentindo a tensão e o desespero que eu vivia naqueles meses, se consegue imaginar como era difícil fingir normalidade enquanto planejava secretamente nossa fuga, considere apoiar essa missão de compartilhar histórias de superação, clicando em Valeu Demais. Essas memórias são dolorosas de reviver, mas podem inspirar outras pessoas a encontrarem coragem para proteger crianças em situações similares.
O ponto de virada aconteceu em março de 1956, quando Joaquim anunciou que havia decidido acelerar o processo de educação avançada das nossas crianças porque estava preocupado com possíveis influências externas que poderiam contaminar suas mentes puras se esperássemos muito tempo. Ele me explicou que planejava realizar uma cerimônia de consagração especial para Miguel durante o inverno daquele ano, uma cerimônia similar à que eu havia passado aos 15 anos, mas adaptada para a maturidade espiritual particular de Miguel. Joaquim também mencionou que Rosa, apesar de ter apenas 10 anos, estava demonstrando sinais de desenvolvimento acelerado, que poderiam tornar necessária sua própria iniciação no ano seguinte, porque era importante colher as flores antes que perdessem sua pureza natural. Devido à contaminação inevitável que acontece quando crianças especiais ficam expostas às influências corruptas do mundo exterior por tempo demais. Naquele momento, ouvindo Joaquim planejar friamente a violação sistemática das duas crianças que eu amava como filhos, senti uma fúria tão intensa que tive medo de que meu rosto revelasse meus verdadeiros sentimentos e comprometesse nossos planos de fuga. Consegui controlar minha expressão e responder com a submissão aparente que Joaquim esperava, mas por dentro eu estava fervendo de determinação de tirar essas crianças daquela situação antes que Joaquim pudesse implementar seus planos sórdidos. Naquela noite, depois que Joaquim adormeceu, levantei-me silenciosamente e caminhei até os quartos das crianças, onde conversei com cada uma delas sobre a necessidade de nos prepararmos para uma viagem especial que faríamos em breve. Uma viagem que seria a nossa oportunidade de conhecer o mundo exterior e de começar uma nova vida longe da fazenda. Miguel, que aos 11 anos já compreendia mais do que qualquer criança deveria compreender sobre as verdadeiras intenções de adultos manipuladores, imediatamente percebeu que eu estava falando sobre fuga, e sua reação foi de alívio tão profundo que ele começou a chorar silenciosamente, sussurrando que havia rezado todas as noites para que alguém o salvasse daquela situação, mas que havia perdido as esperanças porque achava que eu apoiava completamente os métodos educacionais de Joaquim. Rosa, mais nova e menos consciente dos perigos específicos que a ameaçavam, ficou animada com a perspectiva de conhecer o mundo exterior, mas também demonstrou preocupação sobre como Joaquim reagiria quando descobrisse que havíamos partido sem sua permissão. Expliquei para ambas as crianças que nossa viagem seria permanente, que não voltaríamos para a fazenda, que começaríamos uma nova vida em outro lugar onde elas poderiam crescer de forma normal, ir à escola com outras crianças, fazer amigos, ter as experiências naturais da infância que haviam sido negadas a elas durante os anos que passaram isoladas naquela propriedade maldita. Durante as semanas seguintes, desenvolvi um plano detalhado para nossa fuga, estudando as rotas de saída da propriedade, identificando os horários em que Joaquim estava mais distante da casa principal, acumulando discretamente suprimentos que precisaríamos para sobreviver durante os primeiros dias após deixarmos a fazenda. A maior dificuldade era que Joaquim havia deliberadamente tornado a fazenda quase inacessível para pessoas sem conhecimento detalhado da região. As estradas estavam em péssimas condições, não havia transporte público e a distância até a cidade mais próxima era grande demais para percorrermos a pé com duas crianças pequenas. Minha solução foi contatar discretamente um comerciante que ocasionalmente visitava a fazenda para vender suprimentos, um homem chamado José Mendes, que sempre havia demonstrado simpatia pelas crianças e que, eu esperava, poderia ser convencido a nos ajudar se eu conseguisse explicar nossa situação de forma convincente sem revelar detalhes que poderiam comprometer nossa segurança. Em abril de 1956, durante uma das visitas de José Mendes, consegui conversar com ele privadamente, enquanto Joaquim estava ocupado com tarefas na parte mais distante da propriedade. Contei para José que as crianças e eu precisávamos deixar a fazenda urgentemente devido a uma situação familiar complicada e pedi sua ajuda para nos transportar até a cidade onde poderíamos pegar um trem para Belo Horizonte, onde eu tinha uma prima distante que poderia nos acolher temporariamente.
José percebeu que eu não estava contando toda a verdade sobre nossa situação, mas também percebeu o desespero genuíno na minha voz e a urgência real da nossa necessidade de partir. Então, concordou em nos ajudar, estabelecendo um plano onde ele retornaria na semana seguinte com uma desculpa para buscar produtos agrícolas, e nós estaríamos prontos para partir com ele durante essa visita. Divisor de águas das nossas vidas. O momento em que finalmente conseguimos escapar daquele inferno disfarçado de paraíso familiar. José Mendes chegou pontualmente às 10 horas da manhã, conforme havíamos combinado, trazendo consigo cestas vazias e uma história convincente sobre vir buscar ovos e hortaliças para revender na cidade. Joaquim estava ocupado na parte mais distante da propriedade, consertando cercas que haviam sido danificadas durante uma temporada de chuvas intensas, o que nos daria aproximadamente 2 horas de margem antes que percebesse nossa ausência. Durante as semanas anteriores, eu havia preparado discretamente uma pequena mala com roupas essenciais para as crianças e alguns poucos objetos pessoais que tinham valor sentimental, escondendo tudo no galinheiro onde Joaquim nunca ia e onde José poderia recolher nossos pertences sem chamar atenção. Meu coração batia tão forte naquela manhã que eu tinha certeza de que qualquer pessoa poderia ouvir, mas consegui manter uma aparência calma enquanto ajudava José a carregar as cestas e sussurrava para Miguel e Rosa que chegara a hora da nossa viagem especial, que deveriam seguir minhas instruções sem fazer perguntas, que em poucas horas estaríamos longe daquele lugar para sempre. Miguel compreendeu imediatamente a seriedade da situação e se comportou com uma maturidade impressionante para uma criança de 11 anos que havia vivido traumas tão profundos, ajudando-me a tranquilizar Rosa, quando ela demonstrou nervosismo sobre partir sem se despedir adequadamente de Joaquim. Consegui explicar para Rosa que nossa viagem era uma surpresa especial que estávamos preparando para Joaquim, que quando retornássemos teríamos muitas histórias interessantes para contar sobre o mundo exterior, mentiras que me partiam o coração, mas que eram necessárias para manter a criança calma durante os momentos mais críticos da nossa fuga. José percebeu nossa tensão extrema e se apressou em carregar a carroça, explicando rapidamente que o caminho até a cidade seria longo e difícil devido às condições precárias da estrada, mas que ele conhecia rotas alternativas que nos permitiriam chegar ao destino sem atrasos significativos. Quando finalmente subimos na carroça e José açoitou os cavalos para iniciarmos nossa jornada, senti uma mistura de alívio e terror que me deixou fisicamente doente, vomitando por causa da tensão acumulada durante meses de planejamento secreto. Durante as 4 horas de viagem até Montes Claros, expliquei cuidadosamente para Miguel e Rosa que nossa vida mudaria completamente a partir daquele dia, que eles nunca mais voltariam a ver Joaquim, que começaríamos uma nova vida numa cidade grande onde eles poderiam ir à escola, fazer amigos, ter as experiências normais de infância que haviam sido negadas a eles durante os anos que passaram na fazenda isolada. Miguel recebeu essas notícias com um alívio tão profundo que ele começou a chorar lágrimas de felicidade, sussurrando que havia sonhado com esse momento durante meses, que havia rezado todas as noites para que alguém o salvasse da situação em que vivia, que nunca havia acreditado completamente que aquilo fosse normal, apesar de todos os esforços de Joaquim para convencê-lo do contrário. Rosa, mais nova e menos consciente dos perigos específicos dos quais estava sendo salva, demonstrou principalmente curiosidade sobre nossa nova vida, fazendo perguntas sobre escolas, outras crianças, brinquedos, livros, todas as coisas que representavam normalidade para uma criança de 10 anos, mas que haviam estado ausentes de sua experiência de vida até aquele momento. Quando chegamos à estação ferroviária de Montes Claros, no final da tarde daquele dia 15 de maio, eu sabia que nossa fuga havia sido bem-sucedida, que Joaquim não conseguiria nos alcançar antes que o trem partisse para Belo Horizonte, mas também sabia que nossa verdadeira jornada de cura e reconstrução estava apenas começando. José Mendes se despediu de nós com lágrimas nos olhos, dizendo que havia percebido que nossa situação era muito mais grave do que eu havia revelado inicialmente,
mas que estava feliz por ter podido ajudar uma mulher corajosa a proteger duas crianças inocentes de algo que ele preferia não imaginar completamente. Durante a viagem de trem até Belo Horizonte, que durou a noite inteira, permaneci acordada observando Miguel e Rosa dormirem. Tranquilamente pela primeira vez em meses, seus rostos finalmente relaxados, livres da tensão constante que havia se tornado característica de suas expressões durante os últimos tempos na fazenda. Em Belo Horizonte, minha prima Carmen nos recebeu com uma generosidade que nunca poderei esquecer, oferecendo-nos não apenas abrigo temporário, mas também apoio emocional durante os primeiros meses críticos de nossa adaptação à vida normal. Carmen percebeu imediatamente que havíamos passado por experiências traumáticas, mas respeitou nossa privacidade, nunca insistindo em detalhes que eu não estava pronta para compartilhar, focando apenas em nos ajudar a reconstruir nossas vidas de forma prática e amorosa. Durante as primeiras semanas em Belo Horizonte, dediquei-me integralmente a ajudar Miguel e Rosa a se adaptarem ao mundo exterior, matriculando-os numa escola local onde puderam ter contato com outras crianças pela primeira vez em anos, acompanhando-os em consultas médicas e psicológicas para tratar os traumas que haviam sofrido, criando rotinas normais de família que incluíam brincadeiras, passeios, atividades recreativas que representavam experiências completamente novas para crianças que haviam crescido em isolamento total. A cura não foi fácil nem rápida para nenhum de nós. Miguel precisou de 2 anos de terapia psicológica intensiva para conseguir superar os traumas que havia sofrido e desenvolver relacionamentos saudáveis com outras pessoas, especialmente com figuras de autoridade masculina que inicialmente o aterrorizavam por lembrarem de Joaquim. Rosa desenvolveu alguns problemas de comportamento durante os primeiros meses, incluindo pesadelos recorrentes e uma tendência a se isolar quando se sentia pressionada, mas gradualmente floresceu numa criança alegre e confiante quando percebeu que estava verdadeiramente segura, que nunca mais seria forçada a viver segundo regras criadas por adultos manipuladores. Para mim, a adaptação foi ainda mais complexa porque precisei desconstruir completamente minha compreensão sobre relacionamentos, amor, família, autoridade. Todos os conceitos fundamentais que haviam sido distorcidos durante meus anos formativos na fazenda. E se você está sentindo esperança ao ouvir sobre nossa libertação, se consegue imaginar o alívio e a gratidão que sentíamos por finalmente estarmos seguros, considere apoiar essa missão de compartilhar histórias de superação e proteção, clicando em Valeu demais. Sua solidariedade fortalece minha coragem para continuar contando essa história que pode inspirar outras pessoas a protegerem crianças em situações similares. Passamos 5 anos em Belo Horizonte. 5 anos de cura gradual, de aprendizado sobre como viver de forma normal, de reconstrução das nossas identidades como pessoas livres e dignas de respeito. Miguel se tornou um excelente estudante, desenvolveu amizades sólidas, descobriu talentos para matemática e música que nunca havia tido oportunidade de explorar durante sua infância na fazenda. Rosa floresceu numa menina brilhante e curiosa, apaixonada por literatura e arte, sempre ansiosa para aprender coisas novas e explorar possibilidades que o mundo oferecia para crianças que crescem em liberdade. Em 1961, quando Miguel completou 16 anos e Rosa 15, decidimos nos mudar para São Paulo, onde eu havia conseguido um emprego numa fábrica têxtil e onde as crianças teriam ainda mais oportunidades educacionais e profissionais para construírem suas vidas adultas. Demonstrava uma maturidade impressionante para alguém que havia passado por traumas tão profundos durante a infância. Ele conseguiu uma bolsa de estudos numa escola técnica onde aprendia mecânica industrial, uma profissão que lhe oferecia perspectivas reais de independência financeira e realização pessoal. Rosa, aos 15 anos, havia florescido numa jovem brilhante e curiosa, apaixonada por literatura e arte, sempre ansiosa para aprender coisas novas e explorar as possibilidades infinitas que o mundo oferecia para quem cresce em liberdade. Ela trabalhava meio período numa livraria do centro da cidade, onde podia estar rodeada pelos livros que tanto amava,
enquanto terminava seus estudos secundários com notas excepcionais que prometiam um futuro acadêmico promissor. Para mim, aos 27 anos, a adaptação à vida urbana representou desafios únicos, porque eu precisei aprender não apenas como funcionar numa sociedade moderna, mas também como reconstruir minha identidade como mulher adulta independente, capaz de tomar decisões próprias e de estabelecer relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Meu trabalho na fábrica têxtil era fisicamente exigente, mas me proporcionava uma satisfação profunda porque representava minha primeira experiência de autonomia financeira genuína, a primeira vez na vida em que eu recebia dinheiro em troca do meu próprio esforço, dinheiro que eu podia usar para cuidar das nossas necessidades sem depender da aprovação ou supervisão de ninguém. Durante os primeiros meses em São Paulo, continuei frequentando sessões de terapia psicológica que haviam começado ainda em Belo Horizonte. Sessões que eram fundamentais para me ajudar a desconstruir os padrões de pensamento distorcidos que haviam sido implantados na minha mente durante os anos na fazenda de Joaquim. A terapia me ajudou a compreender que minha experiência não havia sido única, que existiam milhares de outras mulheres e crianças que haviam passado por situações similares, que os métodos usados por Joaquim faziam parte de um padrão reconhecível de manipulação e abuso que podia ser identificado, compreendido e superado através de tratamento adequado e apoio emocional consistente. Aprendi sobre conceitos como isolamento social, condicionamento psicológico, síndrome de Estocolmo, trauma complexo, todos os termos técnicos que descreviam cientificamente aquilo que eu havia vivido de forma tão confusa e dolorosa durante tantos anos. Mais importante ainda, aprendi que nada do que havia acontecido comigo ou com as crianças havia sido culpa nossa, que éramos vítimas de um predador habilidoso que havia usado nossa vulnerabilidade, nossa dependência, nossa necessidade de amor e proteção como ferramentas para nos controlar e nos explorar. Essa compreensão intelectual foi fundamental para o processo de cura emocional, porque me permitiu parar de me culpar pelos anos que havia desperdiçado acreditando nas mentiras de Joaquim e começar a me ver como sobrevivente corajosa que havia encontrado forças para proteger crianças inocentes, mesmo quando isso significava desafiar tudo o que havia sido ensinada a acreditar sobre família, lealdade e obediência. Em 1963, 2 anos após nossa chegada a São Paulo, aconteceu algo que mudaria para sempre nossa percepção sobre nossa própria história e sobre o impacto que nossa coragem havia tido no mundo. Recebemos a visita de um investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, um homem chamado Delegado Antônio Santos, que estava investigando o desaparecimento de várias crianças na região onde ficava a fazenda de Joaquim. O investigador explicou que, após nossa fuga em 1956, Joaquim havia se tornado ainda mais perigoso, sequestrando crianças de cidades vizinhas para substituir Miguel e Rosa, mas que sua sede de controle absoluto havia se intensificado de forma que ele começou a cometer erros que chamaram a atenção das autoridades locais. Uma das crianças que Joaquim havia sequestrado conseguiu escapar em 1962 e chegou a uma cidade próxima contando uma história que levou as autoridades a investigarem a fazenda, onde encontraram evidências de crimes hediondos contra pelo menos 8 crianças que haviam desaparecido misteriosamente da região durante os anos seguintes à nossa fuga. O delegado nos explicou que nossa fuga havia salvado não apenas nossas próprias vidas, mas também havia interrompido temporariamente as atividades criminosas de Joaquim, forçando-o a mudar seus métodos de forma que ele eventualmente se expôs e foi capturado pelas autoridades em 1963. Joaquim foi condenado à prisão perpétua pelos crimes que cometeu, mas o delegado nos disse que nossa coragem em escapar e em proteger Miguel e Rosa havia sido fundamental para que ele fosse eventualmente capturado e impedido de continuar fazendo vítimas. Essa revelação teve um impacto profundo em todos nós, porque nos fez compreender que nossa experiência terrível havia servido para um propósito maior,
que nosso sofrimento não havia sido em vão se conseguimos impedir que outras crianças passassem pelas mesmas violações que nós havíamos sofrido. O delegado também nos informou que nossos depoimentos seriam importantes para o processo judicial contra Joaquim e que teríamos a oportunidade de confrontar nosso agressor num ambiente controlado onde ele não poderia nos intimidar ou nos manipular novamente. E se você está sentindo a força e a esperança que brotaram dessa revelação, se consegue imaginar como foi libertador saber que nossa coragem havia protegido outras crianças, considere apoiar essa missão de contar histórias de superação e justiça clicando em Valeu Demais. Esse gesto fortalece minha determinação de continuar compartilhando memórias que podem inspirar outras pessoas a encontrarem coragem para denunciar situações de abuso e proteger vítimas inocentes. O julgamento de Joaquim aconteceu em 1964 e foi uma experiência simultaneamente aterrorizante e libertadora para todos nós. Ver aquele homem que havia dominado nossas vidas através do medo e da manipulação, agora sentado num banco de réus, algemado, impotente diante da justiça, foi uma validação poderosa de que havíamos tomado a decisão correta ao fugir e ao denunciar seus crimes. Miguel, aos 19 anos, demonstrou uma coragem extraordinária ao testemunhar detalhadamente sobre os abusos que havia sofrido, fornecendo informações que foram cruciais para a condenação definitiva de Joaquim. Rosa, aos 18 anos, também testemunhou sobre a atmosfera de medo e controle que dominava nossa vida na fazenda, descrevendo como Joaquim usava isolamento e manipulação psicológica para manter suas vítimas submissas. Meu próprio testemunho se concentrou na forma como Joaquim havia me condicionado desde os 11 anos para aceitar como normal situações que eram, na verdade, formas graves de abuso, e como ele havia usado minha lealdade e minha gratidão como ferramentas para me transformar numa cúmplice inconsciente dos crimes que planejava cometer contra as crianças que trouxemos para nossa família. Durante o julgamento, descobrimos que nossa história não era única, que Joaquim havia operado esquemas similares em outras regiões durante sua juventude, sempre usando os mesmos métodos de isolamento, manipulação e condicionamento psicológico para criar famílias onde ele era a autoridade absoluta e onde suas vítimas eram treinadas para aceitar qualquer coisa que ele decidisse fazer com elas. O juiz que presidiu o caso descreveu Joaquim como um dos predadores mais perigosos que já havia enfrentado em sua carreira. Um homem que havia aperfeiçoado, ao longo de décadas, métodos sofisticados para identificar, capturar, condicionar e explorar vítimas vulneráveis. A sentença de prisão perpétua foi recebida com alívio por todos nós, porque significava que ele nunca mais poderia fazer mal a nenhuma criança, que nossa coragem em denunciar seus crimes havia resultado numa vitória definitiva da justiça sobre a impunidade. Após o julgamento, nossa vida em São Paulo se tornou mais tranquila e produtiva. Miguel se formou na escola técnica e conseguiu um emprego numa fábrica de automóveis, onde rapidamente se destacou por sua competência e dedicação, sendo promovido a supervisor antes de completar 25 anos. Rosa terminou o ensino médio com honras e conseguiu uma bolsa de estudos para cursar letras na Universidade de São Paulo, realizando o sonho de se tornar professora de literatura que havia desenvolvido durante nossos anos de reconstrução. Em 1967, aos 33 anos, conheci João Silva, um homem gentil e paciente que trabalhava como contador na empresa onde eu havia conseguido um novo emprego como supervisora administrativa. João foi a primeira pessoa com quem consegui estabelecer um relacionamento romântico saudável, baseado em respeito mútuo, confiança e apoio emocional genuíno, muito diferente da dinâmica de poder e manipulação que havia caracterizado minha relação com Joaquim, pressionando para compartilhar detalhes sobre meu passado antes que eu estivesse pronta, sempre me apoiando nas decisões que tomava sobre minha própria vida e meu próprio corpo. Nossa relação se desenvolveu lentamente, baseada em amizade profunda e admiração mútua, muito diferente da dinâmica de poder e controle que havia caracterizado minha experiência anterior com relacionamentos íntimos.
Com João, aprendi que o amor verdadeiro liberta ao invés de aprisionar, fortalece ao invés de enfraquecer, constrói confiança ao invés de destruí-la através de manipulação e medo. Em 1969, aos 35 anos, dei à luz minha primeira filha biológica, Ana Lúcia, uma experiência que foi simultaneamente aterrorizante e transformadora, porque me obrigou a confrontar meus medos mais profundos sobre maternidade, sobre minha capacidade de proteger uma criança, sobre minha habilidade de criar um ambiente familiar saudável, depois de tudo o que havia vivido. Miguel e Rosa, agora jovens adultos, de 24 e 23 anos respectivamente, se tornaram tios amorosos e protetivos de Ana Lúcia, demonstrando através de seu carinho por ela que haviam conseguido superar os traumas da infância e desenvolver relacionamentos saudáveis, baseados em amor genuíno ao invés de medo ou obrigação. Miguel havia se casado com uma jovem maravilhosa chamada Carmen, e juntos administravam uma pequena oficina mecânica que prosperava graças à competência técnica de Miguel e à habilidade administrativa de Carmen. Rosa havia se formado em letras e trabalhava como professora numa escola pública, onde aplicava sua compreensão profunda dos efeitos da educação na formação do caráter das crianças, para criar um ambiente de aprendizado seguro e estimulante para seus estudantes. Ambos haviam desenvolvido vidas plenas e produtivas, prova viva de que é possível superar traumas profundos quando se recebe apoio adequado, tratamento competente e oportunidades genuínas de reconstrução pessoal. Em 1971, quando Ana Lúcia completou 2 anos, tomei uma decisão que mudaria mais uma vez o rumo da minha vida. Decidir usar minha experiência pessoal para ajudar outras vítimas de abuso familiar a encontrarem caminhos para a cura e a reconstrução. Comecei a trabalhar como voluntária numa organização não governamental que oferecia apoio psicológico e abrigo temporário para mulheres e crianças que escapavam de situações de violência doméstica. Minha capacidade de compreender profundamente os sentimentos de medo, confusão, culpa e vergonha que caracterizam as experiências de vítimas de abuso familiar me tornava especialmente eficaz em estabelecer conexões de confiança com pessoas que haviam perdido completamente a fé na bondade humana. Durante os anos seguintes, ajudei dezenas de mulheres e crianças a reconstruírem suas vidas, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também orientação prática sobre como navegar sistemas legais, como encontrar emprego, como reconstruir autoestima, como desenvolver relacionamentos saudáveis depois de experiências traumáticas. O trabalho com vítimas de abuso se tornou não apenas minha profissão, mas minha vocação, minha forma de transformar o sofrimento que havia experimentado em algo útil para outras pessoas que passavam por situações similares. Descobri que tinha um talento natural para ajudar crianças traumatizadas a recuperarem a capacidade de confiar em adultos, utilizando técnicas terapêuticas que combinavam arte, música, brincadeiras e conversas cuidadosamente estruturadas para permitir que elas expressassem seus medos e suas dores de formas não verbais quando as palavras eram insuficientes ou inadequadas. Desenvolvi programas educacionais para professores, assistentes sociais, profissionais de saúde e membros da comunidade sobre como reconhecer sinais de abuso infantil, como responder adequadamente quando crianças tentam pedir ajuda, como criar ambientes seguros onde vítimas possam revelar suas experiências sem medo de serem culpabilizadas ou rejeitadas. Em 1975, fundei, junto com outros sobreviventes de abuso e profissionais especializados, uma fundação que se dedicava especificamente a oferecer apoio abrangente para famílias afetadas por violência doméstica e abuso infantil. Nossa organização oferecia não apenas abrigo temporário e apoio psicológico, mas também programas educacionais, assistência legal, treinamento profissional e acompanhamento de longo prazo, para garantir que as vítimas conseguissem reconstruir suas vidas de forma sustentável e independente. A fundação cresceu rapidamente porque preencheu uma lacuna importante nos serviços sociais disponíveis na época,
oferecendo uma abordagem holística que reconhecia que a cura de traumas complexos requer intervenções em múltiplas dimensões: psicológica, social, econômica, legal, educacional e espiritual. Durante os 20 anos seguintes, nossa organização ajudou milhares de pessoas a escaparem de situações de abuso e a reconstruírem suas vidas, expandindo nossas operações para múltiplas cidades e desenvolvendo parcerias com organizações similares em todo o país. Em 1980, aos 46 anos, recebi um reconhecimento que me emocionou profundamente. O governo federal me condecorou com a Ordem do Mérito por minha contribuição para a proteção de crianças e famílias vulneráveis no Brasil. Durante a cerimônia, tive a oportunidade de falar publicamente sobre minha própria experiência pela primeira vez, contando para uma audiência nacional sobre como havia conseguido transformar trauma pessoal em propósito social, como havia usado minha própria cura como inspiração para ajudar outras pessoas a encontrarem caminhos similares de superação e reconstrução. O discurso que fiz naquela ocasião foi posteriormente publicado em jornais de todo o país, gerando milhares de cartas de pessoas que haviam passado por experiências similares e que se sentiam inspiradas e encorajadas por saber que era possível superar traumas tão profundos e construir vidas plenas e significativas. Miguel e Rosa também se envolveram no trabalho da Fundação. Miguel oferecendo treinamento profissional em mecânica para jovens que haviam crescido em situações de abuso e precisavam desenvolver habilidades que lhes permitissem independência econômica. Rosa desenvolvendo programas educacionais especializados para crianças que haviam perdido anos de escolaridade devido às situações traumáticas que viveram. Ambos se tornaram exemplos vivos de que é possível não apenas sobreviver a traumas infantis, mas transformá-los em ferramentas para ajudar outras pessoas, demonstrando através de suas próprias vidas que a cura verdadeira inclui a capacidade de usar experiências dolorosas como fonte de compaixão e sabedoria para beneficiar outras pessoas que enfrentam desafios similares. Ana Lúcia cresceu numa família que valorizava profundamente a compaixão, a justiça social e o serviço comunitário, desenvolvendo desde pequena uma compreensão natural sobre a importância de proteger pessoas vulneráveis e de usar privilégios pessoais para beneficiar aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades. Ela se formou em psicologia e se especializou em terapia familiar, eventualmente assumindo a direção da fundação quando eu me aposentei em 1995, aos 61 anos. Sob sua liderança, a organização expandiu ainda mais suas operações, desenvolvendo programas inovadores de prevenção de abuso, criando campanhas de conscientização pública sobre violência doméstica, estabelecendo parcerias internacionais para compartilhar conhecimentos e recursos com organizações similares em outros países. Ferramentas para curar outras pessoas, consegui provar que mesmo os traumas mais devastadores podem ser superados quando encontramos coragem para enfrentar a verdade, buscar ajuda adequada e dedicar nossas vidas a algo maior do que nós mesmas. Durante estes 40 anos trabalhando com vítimas de abuso familiar, ajudei diretamente mais de 3.000 pessoas a reconstruírem suas vidas, treinei milhares de profissionais em técnicas de identificação e tratamento de trauma infantil, criei programas educacionais que foram implementados em centenas de escolas por todo o país e estabeleci uma fundação que continua operando até hoje, protegendo crianças e famílias que enfrentam situações similares àquela que eu vivi durante minha própria infância. Miguel e Rosa se tornaram exemplos extraordinários de superação e transformação, ambos construindo famílias saudáveis, carreiras bem-sucedidas, relacionamentos baseados em amor genuíno ao invés de medo ou manipulação, demonstrando que é possível quebrar ciclos de abuso e criar novas tradições familiares fundamentadas em respeito, proteção e apoio mútuo. Miguel, que morreu em 2018 aos 83 anos, passou seus últimos 30 anos trabalhando como conselheiro especializado em reabilitação de jovens que haviam sofrido abuso sexual,
usando sua própria experiência de cura para ajudar centenas de outros sobreviventes a encontrarem caminhos para a superação. Ele se casou 2 vezes, teve 4 filhos e 9 netos, todos criados numa atmosfera de amor incondicional e proteção absoluta, onde cada criança sabia que era valorizada, respeitada e protegida contra qualquer forma de violência ou manipulação. Rosa, agora com 80 anos, se aposentou recentemente depois de 45 anos como professora e diretora escolar, tendo dedicado sua carreira inteira a criar ambientes educacionais seguros, onde crianças vulneráveis pudessem encontrar adultos confiáveis dispostos a ajudá-las quando enfrentassem problemas em casa. Ela nunca se casou, mas adotou 3 crianças que haviam sido removidas de famílias abusivas, criando-as com o mesmo amor e dedicação que eu havia demonstrado por ela durante nossa fuga da fazenda de Joaquim. Ana Lúcia, minha filha biológica, assumiu completamente a direção da fundação quando eu me aposentei, expandindo nossas operações para incluir programas de prevenção online, campanhas de conscientização em redes sociais, parcerias internacionais com organizações similares em outros países e iniciativas legislativas para fortalecer as leis de proteção infantil no Brasil. Sob sua liderança, nossa organização se tornou referência nacional em tratamento de trauma familiar e prevenção de abuso infantil, sendo consultada regularmente pelo governo federal sobre políticas públicas relacionadas à proteção de crianças e adolescentes em situação de risco. Ana Lúcia também escreveu 3 livros sobre nossa história familiar, livros que se tornaram leituras obrigatórias em cursos de psicologia, serviço social e educação em universidades de todo o país, inspirando milhares de novos profissionais a dedicarem suas carreiras à proteção de crianças vulneráveis. A fundação que criamos em 1975 atendeu, ao longo de seus quase 50 anos de existência, mais de 50 mil pessoas diretamente e impactou indiretamente milhões de outras através de nossos programas educacionais, campanhas de conscientização e treinamentos profissionais. Estabelecemos 23 centros de atendimento em diferentes estados brasileiros, cada um oferecendo serviços abrangentes que incluem acolhimento de emergência, apoio psicológico especializado, assistência legal, treinamento profissional, educação compensatória e acompanhamento de longo prazo para garantir que as famílias conseguissem se estabilizar e prosperar após escaparem de situações de violência. Nossa metodologia de tratamento, desenvolvida ao longo de décadas de experiência prática, foi adotada por organizações similares em 15 países diferentes, demonstrando que os princípios de cura que descobrimos através de nossa própria experiência têm aplicação universal para pessoas de diferentes culturas e contextos sociais. Em 2010, quando completei 76 anos, o governo brasileiro criou o Prêmio Lúcia Fernandes para reconhecer anualmente pessoas e organizações que fazem contribuições extraordinárias para a proteção de crianças e adolescentes contra a violência familiar. Receber esse reconhecimento foi emocionante, não apenas pelo prestígio pessoal, mas principalmente porque demonstrava que nossa história havia se tornado inspiração nacional para milhares de outras pessoas que dedicam suas vidas a proteger os mais vulneráveis da sociedade. Durante a cerimônia de criação do prêmio, tive a oportunidade de falar para uma audiência que incluía o presidente da República, ministros, governadores, prefeitos, parlamentares e centenas de profissionais que trabalham na área de proteção infantil, reafirmando que nossa experiência prova que nenhum trauma é grande demais para ser superado quando encontramos coragem para buscar ajuda e transformar dor pessoal em propósito social. Joaquim morreu na prisão em 1987, aos 78 anos, cumprindo sua sentença de prisão perpétua pelos crimes que cometeu contra dezenas de crianças ao longo de sua vida. Sua morte representou o fechamento definitivo de um capítulo doloroso da nossa história, mas também uma confirmação de que a justiça havia prevalecido, que nossa coragem em denunciar seus crimes havia resultado na proteção de incontáveis outras crianças que teriam sido suas vítimas se ele tivesse permanecido livre. Durante todos esses anos, jamais senti ódio ou desejo de vingança em relação a Joaquim.
mas sim uma compaixão profunda por uma pessoa que havia se tornado tão distorcida que perdeu completamente a capacidade de distinguir entre amor e dominação, entre proteção e exploração, entre educação e manipulação. Sua morte me trouxe paz, não porque um inimigo havia sido derrotado, mas porque uma fonte de sofrimento havia finalmente cessado de existir no mundo. Minha maior satisfação durante estes 86 anos de vida não foi o reconhecimento público que recebi, nem os prêmios que ganhei, nem mesmo os milhares de pessoas que consegui ajudar diretamente, mas sim saber que consegui quebrar um ciclo de abuso que poderia ter se perpetuado através de gerações se eu não tivesse encontrado coragem para enfrentar a verdade sobre minha própria situação e proteger Miguel e Rosa das mesmas violações que eu havia sofrido. Cada criança que nossa fundação salvou representa uma família inteira que foi poupada de trauma geracional. Cada profissional que treinamos se tornou um multiplicador de proteção em suas comunidades. Cada programa educacional que implementamos criou ambientes mais seguros onde crianças vulneráveis podem encontrar ajuda quando precisam. Agora, preparando-me para partir deste mundo, sinto-me profundamente grata por ter vivido tempo suficiente para ver nossa história se transformar de tragédia pessoal em legado de esperança para milhares de outras pessoas. Miguel, Rosa e eu provamos que é possível sobreviver aos piores horrores que seres humanos podem infligir uns aos outros. Não apenas sobreviver, mas florescer. Não apenas curar nossas próprias feridas, mas usar nossas cicatrizes como fonte de sabedoria para ajudar outras pessoas a encontrarem caminhos similares de cura e transformação. Nossa história demonstra que amor verdadeiro liberta ao invés de aprisionar, que família saudável protege ao invés de explorar, que educação autêntica empodera ao invés de manipular e que cura genuína sempre inclui a capacidade de transformar sofrimento pessoal em compaixão universal. Para vocês que acompanharam esta história até o final, que tiveram coragem de ouvir verdades difíceis sobre realidades que preferíamos não existir, que se permitiram sentir a dor, o medo, a confusão e finalmente a esperança que caracterizaram nossa jornada, eu deixo este pedido. Usem o que aprenderam aqui para proteger as crianças em suas próprias vidas, famílias e comunidades. Fiquem alertas para sinais de abuso, criem ambientes seguros onde crianças possam pedir ajuda quando precisam, apoiem organizações que trabalham na proteção infantil e, principalmente, acreditem sempre que não importa quão escura pareça uma situação, sempre existe esperança de cura, sempre existe possibilidade de transformação. Sempre existe um caminho para a luz quando encontramos coragem suficiente para dar o primeiro passo. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se conseguiram sentir nossa dor, mas também nossa vitória, se compreenderam que compartilhei estas memórias não para chocar, mas para inspirar, peço que se inscrevam neste canal e compartilhem nossa história com outras pessoas que possam precisar ouvir que a superação é possível mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Contem nos comentários suas próprias experiências de superação, suas próprias histórias de coragem, suas próprias vitórias contra adversidades que pareciam impossíveis de vencer. Criem uma comunidade de apoio, onde pessoas que enfrentam traumas possam encontrar esperança, onde sobreviventes possam encontrar força, onde todos possam aprender que não importa o que aconteceu no passado, sempre podemos escolher usar nossas experiências para construir um futuro melhor para nós mesmos e para aqueles que amamos. Minha vida foi uma prova de que não existem vítimas permanentes, apenas sobreviventes em diferentes estágios de sua jornada de cura. Que nossa história inspire vocês a nunca desistirem de si mesmos, nunca desistirem das pessoas que amam, nunca desistirem da possibilidade de que o amor verdadeiro, a coragem genuína e a esperança inabalável podem transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça, em oportunidade de crescimento, cura e serviço aos outros.